Pastor Wagner, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus porque é o carinho, né? Eu acho que esse carinho ele é trocado, né, entre nós aqui. Agora mesmo falei com uma moderadora, uma irmã aqui, ela passou a mensagem, eu disse: nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família, né? E que Deus continue conservando esse ambiente tão gostoso. E eu acredito que é esse ambiente também que faz uma diferença muito grande para nós aqui na sala, né? Então, Deus seja louvado por isso. Eu de fato agradeço aí, né? Eu não sei qual é o nome dessa irmã, mas agradeço o carinho, não somente dela, é óbvio, mas de todos que têm demonstrado. Eu tenho recebido várias mensagens também aqui, né? E louvo a Deus pelas orações também. Eu tive uma gripe aí, né? Eu não sei se foi intensificada pela vacina que eu tomei, né? Uns 3 dias aí, fiquei um pouquinho meio mal aí. Fazia muito tempo que eu não tinha pego uma gripe, né? E essa semana aí passou, né? Mas já estou aí recuperado, graças a Deus. A gente fica meio assim pensando, hoje uma tosse pode ser Covid, né? E aí ele fala para os irmãos: ó, tomei aqui, pastor, ora a Deus e tal. E nós estamos orando, né? Seu problema é a idade, Adevaldo. O DNA, né? DNA, né? Alguns falam DNA, data de nascimento avançada, né? Adevaldo, lembre aí, amigo, nós temos que celebrar. O filho do pastor Semei foi estubado, amigo. Pensa, hein? Glória a Deus por isso, amigo. Glória a Deus por isso. Isso é um motivo de Pensa. grande alegria em nosso coração. Ele está aqui com a gente, ele vai fazer a oração final. Eu vou pedir para que o pastor Semei faça a oração final, agradecendo aí pela bênção na vida da família. Pois não, muito bem. Vamos então à nossa recapitulação. Não é propriamente um sermão, né? É a recapitulação do capítulo 1, né, do livro Evangelismo. Esse livro é um livro especial, um livro muito bom. Acredito que quando você leu aí o primeiro capítulo, você não vai parar, né? Você vai querer saber o segundo, o terceiro, e aí você vai conseguir ler também todo o livro. O capítulo 1 do livro de Evangelismo, ele começa justamente em um ponto importantíssimo da Bíblia, né? Nós temos aqui na sala várias pessoas, né, de várias religiões, né, várias frentes religiosas aí, e nós temos usado, né, algumas vezes esse material que nós, adventistas, né, acreditamos também ser inspirado por Deus, dado, né, à autora Ellen White, por visões, né, por impressões do Espírito Santo, né, por muitas mensagens foram dadas também por sonhos, né, e nós acreditamos que Deus falou até mesmo pela forma que essas mensagens elas são compatíveis com a mensagem bíblica e são mensagens. Você vai ver, por exemplo, aqui, ó, por isso que eu quero já mencionar para você, né, que esse capítulo ele dá origem justamente dentro de um contexto onde Jesus estava se despedindo dos discípulos, né? Ali em Mateus 28, nós chamamos 19 e 20, nós chamamos da grande comissão, né? E Jesus ele estava justamente nesse ponto aqui dando ali podemos dizer assim, as últimas instruções enquanto ele estava aqui na terra, né, aos discípulos. E no versículo 28, capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então, Cristo aqui, né, ele dá uma ordem, né? O ide aqui, não ficou aqui uma negociação. Todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem essa missão no coração, e nós já falamos aqui, né, em outros momentos que nós somos a missão, porque nós vivemos isso. Devemos ser um livro aberto, né, dessa mensagem de esperança. E quando Jesus dá essa missão ao ser humano, ele faz uma promessa: ele estará junto, né? E nós hoje sabemos que ele está conosco, especialmente por meio do Espírito Santo. E é por isso que nós buscamos
a unção do Espírito Santo diariamente. Eu quero aqui compartilhar para que você tenha acesso, tá, ao material que você leu, tá bom? Então, vou compartilhar e nós vamos trabalhando aqui desta maneira, tá bom? Então, só para você ter ideia, aí está o capítulo 1, né, do livro Evangelismo, que intitula O Desafio do Evangelismo. E é verdade que aqui, é óbvio, essa mensagem especialmente é para aqueles que já estão vivendo uma vida, né, com Cristo, aqueles que já tomaram a sua decisão, né, e agora eles precisam, como uma expressão que é muito colocada aqui, né, eles precisam desaguar. Precisa desaguar. Então, o livro ele tem o seu primeiro tópico dizendo a comissão evangélica, né? As últimas palavras de Cristo a seus discípulos foram: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Devaldo, dá só desculpa te interromper. Aí no seu computador você tem a opção de aumentar um pouco a imagem, para que as letras fiquem maiores para os irmãos que estão com o celular não terem dificuldade. Acho que no seu computador é só expandir no próprio mouse com os dedos, porque o seu computador é mais novo. É só a máquina é boa, mas o condutor talvez nem tanto. Mas aqui, ó. Aí em cima, depois... em cima da palavra evangelismo, tem um mais aí do som aí. Veja se você consegue fazer isso aí. Deixa eu ver aqui, calma lá. Da palavra evangelismo que estava lá. Talvez isso antes de compartilhar ou depois compartilhar? Não, do jeito que está aí, se você clicar no mais, aumenta. Tem um mais e um menoszinho na tela, tá vendo lá em cima? Na sua barra de... Mas... Calma lá, deixa eu ver se eu consigo tirar a barra aqui de... Não tira não, que eu estou vendo a tua barra. Eu estou vendo a tua barra. É só você ir no mais, tem um mais e um menos, em cima do texto que você colocou, é só clicar em cima que ele aumenta. Aí, sobe um pouquinho. Ah, ele não está vendo essa barra não, então, será? Eu acho que essa barra que você está vendo, ela está... Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tá, entendi aqui o negócio. É que para você está diferente. Agora sim, agora encontrei. Aqui estava a barra do compartilhamento, estava na frente. Ah, você joga ela para baixo. Pronto. Já. Beleza aí, né? Agora ficou melhor, tá bem melhor. Vamos embora. Ok. Beleza, obrigado, pastor Wagner. Não por isso. Então aqui, né, nós vamos continuar aqui, então, a leitura, né? Eu destaquei lógico, enquanto eu estava lendo esse capítulo, né, a gente fica com dificuldade de destacar alguns textos, né? Mas é necessário que se faça um resumo, destacar apenas alguns, porque senão não teremos tempo aqui de recapitular todo o capítulo, embora é um capítulo pequeno. Mas vejam aqui, olha, o segundo tópico que eu destaquei aqui, olha só, presta atenção nessa leitura aqui, olha. A nós também a comissão se dirige. Por quê? Porque você vê lá no ponto anterior, Jesus se dirigiu a quem? Jesus se dirigiu aos discípulos, né? E deu, então, a sua ordem, a ordem do id, né? Então, a autora diz assim, a nós também a comissão se dirige. Então, ela se aplica o texto bíblico, né? Leia o texto bíblico para a sua época, e ela traz esse texto também para a época dela, e é óbvio que esse texto também vale para a nossa época, porque essa ordem Deus deu a todos, né? E você vai ver quem são essas pessoas que têm essas características ao longo desse capítulo, tá bom? Assim, a nós também a comissão se dirige. Somos ordenados a ir como mensageiros de Cristo, para ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para a palavra de vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Jesus, sejam quais forem as dificuldades com que nos tenhamos de defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós a misericordiosa promessa:
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Benção, né? Essa promessa, ela é confortadora, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. Nós temos a mensagem e somos a mensagem, e estamos com aquele que é a essência da mensagem, né? Portanto, nós podemos sim, né? E aí vem justamente essa ideia, né? Eu, dentro desse texto aqui, eu destaco, né, essa frase assim, ó, os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinava. Bom, mas por que eu destaquei essa frase? Dentro desse contexto, nós percebemos que existe um evangelho puro e simples. Puro e simples. E por isso, a autora, ela enfatiza que os discípulos deveriam ensinar o que Jesus ensinara, e nós também, né? Devemos ensinar o que Jesus ensinava. Nós não podemos desfocar da mensagem. Quando a gente perde o foco da mensagem, a gente começa a ensinar um monte de coisa, né? Dentro da nossa visão, e a nossa visão humana, né, é imperfeita. E aí podemos sair fora ali da missão que Jesus nos deu, fazendo outra missão, ou quem sabe pregando, amados, um outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem de reprovação àquele que prega um outro evangelho, senão o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Aqui, ó, ainda dentro do contexto, na mesma página, diz assim, ó, o evangelho tem de ser apresentado, não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. E aqui venho aqui fazendo aqui um adendo, que eu acho que o texto ele cabe completamente, né? Porque, veja só, o evangelho tem que ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar. De que maneira a gente apresenta o evangelho com força viva para transformar a vida? De que maneira? É quando nós refletimos, né? A nossa vida reflete justamente aquilo que a gente conhece. Quer dizer, eu sou a mensagem, né? Eu posso pregar sem falar. Eu posso pregar através das minhas atitudes, através das minhas ações, né? Através do meu exemplo, através do que eu faço, do que eu falo, né? E as pessoas podem olhar para mim e ver a mensagem em mim. Eu sou a mensagem. Você é a mensagem. Então, quando eu prego pelo exemplo, quando a minha fala ela é coerente com o que eu faço, esse poder é um poder que transforma. E aí, com certeza, todas as pessoas que percebem isso, elas são impactadas de tal maneira que ela quer seguir esse exemplo, de tal maneira que ela gostaria de ser igual. Não por um sentimento, né, de inveja, não pelo sentimento de inveja, mas pelo sentimento, né, de querer ser semelhante. O próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para isso, eu preciso sim ser essa mensagem poderosa. O texto termina dizendo, Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunha do poder da mesma. Eu olho para você aqui hoje, irmãos, tanto você que está no YouTube, quanto você que está no Zoom aqui, será que isso está acontecendo conosco? Será que somos testemunhas do poder dessa mensagem? Porque podemos passar uma mensagem, como diz aqui o texto, ó, simplesmente teórica, uma mensagem sem vida, uma mensagem que não traz nenhuma vitalidade, né? Mas quando isso é internalizado em mim, quando essa mensagem é internalizada em mim, aí muda todas as expectativas. Olha, enquanto eu estava lendo, eu fiquei admirado, tá, por essa leitura. Quem não leu, vale a pena, tá, ler esse capítulo e continuar lendo, não somente o capítulo, mas todo o livro. Tá? Aqui
na página seguinte, uma mensagem assim que ele vai discorrendo, né? A igreja é a depositária da mensagem. Então, eu grifei esse ponto aqui, ó. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo iminente. Há uma mensagem a ser dada porque há um ponto final desse mundo, né? E essa mensagem ela tem o poder puramente de resgatar, de salvar, né, o ser humano. Por isso eu continuo a leitura dizendo assim, ó, um mundo que está a perecer no pecado deve ser eliminado. Há uma sentença, há um juízo. A pérola perdida deve ser achada. Lembra da parábola da pérola perdida? A ovelha perdida deve ser conduzida de volta. Lembra da parábola da ovelha perdida? Então, a ovelha perdida deve ser conduzida de volta, em segurança para o curral, para o aprisco. Quem se unirá aos que vão buscá-la? Quem se unirá? Essa pergunta me remete à pergunta que Deus fez a Isaías, né? Quem enviarei? Quem enviarei? O profeta Isaías diz, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Quem erguerá a luz aos que tateiam nas trevas do erro? E aí eu lembro uma pergunta, né, que fala, onde estão os servos de Deus? Né? Onde estão os servos de Deus? Chamando ao pecador ao arrependimento, para sair das trevas e vir para a sua maravilhosa luz. Quem são essas pessoas? Por isso, a leitura ela nos leva justamente a essa ideia. Agora é o tempo de proclamar a última mensagem de advertência, ou a última advertência. Quando a gente pega Mateus 24, versículo 14, diz que o evangelho será pregado a todo mundo e aí virá o fim. Eu não sei se você tem observado o comportamento, e quando eu falo comportamento cristão, estou falando até mesmo de um modo geral, mas eu posso focar, talvez, na minha comunidade, e quando eu falo minha comunidade, estou dizendo na minha comunidade adventista, né? Porque aqui nós temos irmãos da igreja Deus é Amor, Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, né? Provavelmente congregação, católicos, irmãos católicos, né? Nós temos várias religiões aqui, né? Mas, então, eu posso me referir aqui à minha comunidade cristã, que é a Igreja Adventista, ou a igreja a qual eu frequento. Observa como que é o comportamento. Será que nós temos que melhorar nesse sentido? Quais são, se você for colocar em nível de porcentagem, qual a proporção de pessoas que estão envolvidas nessa missão? Aqueles que não estão envolvidos, quais são as justificativas para não se envolver? Será que estão envolvidos demais com as coisas pessoais? Muitas pessoas têm justificativas até plausíveis, podemos dizer assim, dentro da ótica humana, né, para poder não se envolver como deveria na missão. Alguns, a justificativa é a família, né? Porque Deus pediu para a gente cuidar da família. Deus pediu que a gente fosse, de fato, né, cuidadosos com essa instituição poderosa, e de fato é uma instituição poderosa a família. Só que muitas vezes esse cuidado ele pode se tornar até pecado. Porque nada neste mundo deve ocupar o lugar de Deus. Deus ocupa sempre o primeiro lugar, né? E eu costumo dizer assim que nós precisamos ser equilibrados em tudo, né? Nos mandamentos de Deus, Deus coloca 4, né, mandamentos ali, olha, um atrás do outro, até chegar no sábado ali, só sobre Deus, 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 Deus. O 5º ele vai falar sobre a família, né? Então, de fato, é uma instituição poderosa, tanto que está em ordem, se torna ali o 2º tópico. Porém, ele ocupa o primeiro lugar sempre, sempre, sempre. E nós precisamos tomar cuidado para não colocar uma coisa fora ali do lugar, né? Uma coisa diante da outra. Podemos fazer tudo dentro do seu
padrão. É por isso que o Espírito Santo deve ser o nosso companheiro diário. Não esquecemos, irmãos, que nós temos uma mensagem de urgência, uma mensagem urgente, e há pessoas precisando dessa mensagem. O texto seguinte, ele diz assim, todos estão decididos, olha só, todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. Os homens precisam ser despertados a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços decisivos têm de ser enviados a fim de apresentar esta mensagem ao povo de modo notável. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. Um texto muito bem explicado, né? Muito bem explicado. Quando se fala terceiro anjo, é lógico, são a mensagem, né? Apocalipse 14 coloca muito claro aí, né? Essa nomenclatura de anjos tem a ideia de mensageiro, né? E essa mensagem, esses mensageiros somos nós, e é nós que devemos dar essa mensagem ao mundo, e é uma mensagem urgente. É por isso que é uma mensagem que não pode esperar os nossos interesses primeiro, né? É uma mensagem que deve ser ocupada em nosso coração, nossa mente, né? Olha aqui, a mensagem com rapidez. Como povo grandemente precisamos humilhar o coração perante Deus, rogando-lhe perdão pela nossa negligência no cumprimento da comissão evangélica. Bom, então aqui a própria autora do livro aqui, ela já vem falando que na época dela já havia também essa certa negligência, né, de poder passar essa mensagem. E você há de estar de acordo comigo de que hoje também essa mensagem ela poderia estar muito mais avançada se nós talvez pensasse menos em nossos interesses pessoais, interesses próprios, e buscássemos mais o interesse divino. Há muitas pessoas que dizem não ter tempo para poder viver ou trabalhar essa mensagem ou pregar essa mensagem. Há muitas pessoas que dizem que não sabem, mas também não prepara, não procura conhecer. Há muitas pessoas que dizem que não ter condições. Há muitas pessoas que vão dando as desculpas. Essa é a verdade. Há um amigo que dizia assim, que Deus não perdoa desculpas, Deus perdoa pecados. Pecados, até os piores, mas desculpas não, nem as melhores. Deus perdoa os piores pecados, mas não perdoa as melhores desculpas. Então, amigos, é uma manhã da gente refletir nesse momento. Temos falado tanto, o Espírito Santo tem usado tantos pastores aqui para mostrar a importância da pregação do evangelho, do evangelismo, né? E quando eu falo evangelismo, é a pregação do evangelho, tá? De ordem que muitas famílias podem ser resgatadas, né? Muitas mães que estão sofrendo, muitos pais que estão sofrendo, muitas pessoas que talvez foram assassinadas dentro de lares, quem sabe poderia ter sido evitado isso, se o evangelho tivesse chegado. Só para você ter uma ideia, eu uma vez era obreiro bíblico e um amigo me chamou para poder dar um estudo bíblico. Ele disse assim, olha, eu conheço a família que está se separando, né, e eu queria que você fosse lá do estudo bíblico. E eu fui lá. E cheguei lá, de fato, era um casal, já tinha dado entrada ali no divórcio, 3 meninas adolescentes bonitas e uma família bonita. E aí começamos a estudar. 4º ou 5º estudo bíblico, aquela família chegou para mim e disse assim, olha, muito obrigado, nós estamos gostando muito do estudo e nós queremos informar você que nós desistimos do divórcio. Desistimos do divórcio. Então você vê que bênção. O que a Bíblia faz, o que a palavra de Deus faz, ela restaura. São promessas que serão cumpridas, né? E aí, esse texto que diz assim, se cada adventista do 7º dia, por isso que eu disse aos irmãos que referindo aqui, nesse momento, embora essa ideia aqui é para todos, porque para eu ter o evangelho,
para eu ter uma mensagem, eu não posso somente admirar a mensagem. Eu não posso somente admirar a mensagem. Eu não posso ser um simples espectador da mensagem. Um simples admirador da mensagem. Deus me chama a ser a mensagem. E para eu ser a mensagem, eu preciso viver a mensagem. E tem muitas pessoas que dizem, puxa, eu admiro demais a forma que os adventistas leem e interpretam a Bíblia. Eu gosto demais da forma, eu escuto os cultos da Igreja Adventista, eu leio os livros da Igreja Adventista, mas não basta só isso. É preciso viver a mensagem, porque a mensagem ela não é adventista, ela não é da Igreja Adventista. A mensagem ela é bíblica, ela vem da palavra de Deus. E essa mensagem está ao alcance de todas as religiões, de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações. E aqui, especialmente, Ellen White se dirigindo aos adventistas, ele diz assim, se cada adventista do sétimo dia houvesse feito o trabalho que ele foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que é hoje. Olha só, eu penso isso aqui, um crescimento exponencial. Porque se eu tenho aqui na sala, por exemplo, aqui 10 mil pessoas que estão buscando o Espírito Santo diariamente, subentende o quê? Subentende que se o Espírito Santo está me enchendo diariamente o seu poder, são 10 mil pessoas que vão reverberar essa mensagem, são 10 mil pessoas, essas pessoas vão desaguar em pelo menos, no mínimo, mais 10 mil pessoas. Então, hoje já serão 20 mil pessoas. Amanhã, e assim vai, e assim vai. Eu não coloco nem no crescimento exponencial, porque seriam 40 amanhã, mas vamos dizer que esses 10 mil diariamente, esses 10 mil de hoje, amanhã já serão mais 10 mil, depois de amanhã mais 10 mil, e assim a gente vai trabalhando um evangelho ativo que transforma e que muda. Aqui esse texto é assim, as nações estão em desassossego. Todo mundo aqui, amigos e irmãos, todo mundo aqui, com certeza, concordam com isso. Que o mundo está desassossegado, Tempos de perplexidades estão iminentes. E já estamos até vivendo. Na época dela, ela colocaria... Olha só, na época dela, para quem não conhece, Ellen White, ela faleceu em 1915. 1915. Na sua época, quando ela escreve esse material, ela diz assim, olha, as nações estão em desassossego, tempos de perplexidades estão iminentes. As ondas do mar bramam, o coração dos homens desfalece de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem no Filho de Deus ouvirão sua voz no meio da tempestade. Amém? Amém? Glória a Deus. Bênção pura sem mistura. Olha só, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, você ouvirá uma voz detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. O homem de Deus e a mulher de Deus não perde o rumo. Apesar dos problemas do mundo, do desajuste na natureza, dos problemas de saúde, dos problemas políticos, ele não perde, ele não se distrai, sabe? Não fica aí com partidarismo, brigando por quem presidente, brigando por partido. Não, isso não faz parte do homem de Deus. Embora ele tenha a sua noção clara, dos seus deveres de votar e dar o seu voto consciente, ele não perde tempo, Ele não perde tempo em politicagem, porque ele tem uma missão poderosa para entregar. Ele é um mensageiro de Deus. Ele é o embaixador do céu, e ele tem noção disso. Então, o coração dos homens desfalece de temor à expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, mas os que creem no Filho de Deus ouvirão a sua voz no meio da tempestade, dizendo, sou eu, não temas, não temas. Então, ele tem uma forma clara, tem uma visão clara, ele tem uma direção clara, ele sabe onde vai chegar, e ele não perde tempo, Ele reconhece que o Filho de Deus está com ele. O Espírito Santo está com ele diariamente, porque há essa promessa. E ele escuta, ele sente, ele percebe. Sou eu, não temas. Vemos ao mundo jazendo na maldade e apostasia. A rebelião contra os mandamentos de Deus parece quase universal.
Está vendo aí, amados? Do meu ponto de vista, eu poderia talvez trazer esse ponto aqui à tona, e nós gastaríamos um bom tempo aqui, só nesse ponto aqui. Olha, amados, eu pergunto para você, essa não é a realidade? Não há rebelião contra os mandamentos de Deus? Olha para o mundo e você vai ver. Deixa eu perguntar para você aqui. A humanidade está preocupada em obedecer os mandamentos de Deus? Está? Esquece aí o mundo, de modo geral. Vamos entrar dentro do contexto religioso? Está preocupado? Há uma mensagem a ser dada. E uma parte importante dessa mensagem é justamente exaltar esse ponto, que está sendo esquecido pela humanidade, sobre os mandamentos de Deus. O próprio Jesus, no Novo Testamento, diz que guardou os mandamentos, ele obedeceu os mandamentos do Pai. Então, há uma voz que precisa ser erguida, trazendo à tona, né, talvez um mistério que alguns colocam por cima disso aqui. Não, é só ler lá na Bíblia, é simples, e obedecer. Mas nós sabemos que, para isso, o Espírito Santo precisa estar com cada um de nós. A rebelião contra os mandamentos de Deus parece quase universal. Em meio ao tumulto de excitamento, com confusão em todas as partes, há uma obra a ser feita no mundo. Essa obra muito especial. E Deus chama a mim e a você. Tá? Essa recapitulação hoje é para a gente ter noção disso. Você, amado, e eu, nós precisamos clamar ao Senhor, pedir perdão. O texto diz ali, nós vamos pedir perdão a Deus. Quanto tempo perdido? Quanto tempo a gente perde durante o dia? Né? E às vezes a gente chega a falar, não tenho tempo. Olha que contrassenso, né? A gente perde tempo com tanta coisa, e aí quando vai chegar o tempo da gente pregar, não tem o tempo. Ou a gente emprega o tempo em outras coisas que talvez não deveriam ser prioridades. É por isso que uma das nossas, dos nossos pontos aí foi lido hoje pelo pastor Moreira, é que quando a pessoa está vivendo a vida no Espírito, as prioridades, de fato, elas são mudadas. Né? E olha só, dentro desse tópico aqui, a sempre crescente influência do Evangelho, e aqui ao redor da terra, diz, por todas as partes a luz da verdade deve brilhar, para que os corações que agora dormem, o sono da ignorância, possam ser acordados e convertidos. Em todos os países e cidades, o Evangelho deve ser proclamado. Igrejas devem ser organizadas e planos formulados para o trabalho que se realizará pelos membros das recém-organizadas igrejas. Então, cada um de nós, eu fico pensando assim, gente, nós temos igrejas aí que tem um mundaréu de pessoas que poderia ser tirado um grupo dali para plantar outra igreja em outros lugares para que a mensagem possa estar mais próxima das pessoas. Mas, às vezes, nós estamos tão cômodos, que ficar ali é tão confortável. Afinal de contas, eu vou para um lugar que talvez não seja tão confortável quanto aquele. É por isso que o mensageiro, ele, com o seu exemplo, ele fala muito. Eu quero avançar aqui, A verdade contida nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo precisa ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo. Deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se até as ilhas do mar. É todo mundo, né? É todo o mundo. Quando Jesus deu, diz assim, olha, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, tribos e línguas. O homem de Deus está preocupado, a mente trabalhada pelo Espírito Santo está preocupada em o evangelho ser pregado em todo o mundo. E hoje, eu quero dizer para você, eu louvo a Deus, né? Porque esse evangelho tem sido espalhado. A questão não é como esse evangelho tem sido espalhado, porque ele tem sido. Não é se esse evangelho vai ser terminado de pregar, porque ele vai ser. A questão é se você, se eu, se nós estamos envolvidos.
né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que essa mensagem será dada. De uma forma ou de outra, ela será dada. Mas Deus usará seres humanos. Esse foi um ponto importante que Deus fez, usará seres humanos. Tá? E aí vem justamente, olha só, jamais impedido por barreiras ou obstáculo. Conquanto às vezes pareça haver retardado, seu progresso nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele lhe concede força adicional para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Então, amados, não desanime, porque é uma promessa. Deus, né, ele vai trazer reforço no momento que for necessário, tá? Para que essa mensagem seja proclamada em novos lugares. Deus quer alcançar outros, né, lugares que não foram alcançados ainda. Então, por isso que nós que estamos em alguns lugares, né, precisamos ter esse anseio, precisamos ter essa fome de alcançar, porque é vontade de Deus. Você está numa cidade grande, ali já tem uma igreja, coloca no seu coração a mensagem de ir para um outro bairro. Não ficar concentrando ali, vem mais, e tem 100 ali, tem 200, tem 300, não, queremos ter a igreja de tantos. Precisamos espalhar essa mensagem, e muitas vezes devemos espalhar essa mensagem. Está aqui o ponto, né? Muitas vezes em forma de congregações, só que precisamos de pessoas que tenham coragem de sair do conforto e começar muitas vezes do zero. Mas demasiado tempo se tem dedicado ao que já se conhece a verdade, tá vendo aí, ó? Em lugar de gastar tempo com aqueles que já têm tido muitas oportunidades de conhecer a verdade, ide ao povo que nunca ouviu as vossas mensagens. Celebrai as vossas reuniões campais, na época dela, né, fazia muita campais, em cidades em que a verdade não foi proclamada, alguns assistirão às reuniões e aceitarão a mensagem. Bom, está aí o que eu acabei de dizer, né, a ideia da gente sair do nossa zona de conforto, né, e ir para outros lugares. E aí ela fala, se isso tivesse acontecido, olha lá, cidades e mais cidades me foram apresentadas. Olha aí, tá vendo? Então ela já teve essa impressão do Espírito Santo, Deus apresentou a ela. Cidades e mais cidades me foram apresentadas em necessidade de trabalho evangelístico. Se tivesse havido diligente esforço na obra de tornar a verdade para este tempo conhecida, nas cidades que não estão advertidas, ou nas cidades que não estão advertidas, elas não estariam agora impenitentes como se encontram. Da luz que me foi outorgada, sei que poderíamos ter hoje milhares mais se regozijando na verdade, se o trabalho tivesse sido realizado conforme exige a situação, de muitas maneiras intensivas. Entendendo? Vocês estão percebendo aí, irmãos, a importância, amigos, né, da gente estar, de fato, vivenciando esse evangelho puro e simples. E aí está aqui, ó. Para a realização de tudo quanto Deus requer para advertir as cidades, seus servos devem planejar uma sábia distribuição das forças em atividades. Então, vejam, diante dessa realidade aqui, amados, nós percebemos que o evangelho, a pregação do evangelho, é algo que deve ocupar a nossa vida. Precisamos não somente mencionar isso, mas precisamos viver isso. Nós precisamos, ao fazer isso, precisamos pensar que isso não depende do meu conforto. A pregação do evangelho, muitas vezes, eu preciso andar, né, em estradas cheias de espinhos, podemos dizer assim, dentro da ideia do desconforto. Sair, muitas vezes, eu estou numa igreja bonita, uma igreja confortável, uma igreja que me dá ali no meio dos meus amigos, é isso que prioriza a minha vida cristã?
Ah, não gosto de sair daqui porque aqui eu tenho muitos amigos. Aqui eu vim, a primeira igreja foi essa, e eu não quero sair daqui. Deus nos chamou para isso? Eu tenho certeza que não. Né? Existem outros lugares que precisam do meu esforço, precisam, né, da minha atenção. É lógico que quem faz o trabalho é o Espírito Santo, mas Deus trabalha através de nós. Deus trabalha através de nós. E para isso eu preciso ter um trabalho organizado. Se você continuar lendo o capítulo, eu fiz alguns destaques, mas vou encerrar por aqui. Ela fala que os jovens devem se envolver na missão. Ela fala que os jovens não devem focar só nas coisas deste mundo. Alguns jovens que hoje se preocupam, né, em se graduar, para graduações normais, poderiam talvez se preocupar em formar-se em ministros de Deus, ter essa fome, essa sede do Evangelho para pregar. Muitas vezes, amados, o ser humano nessa terra tem uma vida egoísta. Né? Tudo que ele faz é para ele. Ele não pensa muito nas outras pessoas. Né? E quando nós trabalhamos ativamente na missão, nós somos beneficiados grandemente. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fazendo essa obra, nós estamos fazendo essa obra, permitindo que o Espírito Santo faça a obra nas pessoas, mas o Espírito Santo está fazendo automaticamente em nós também. Viu, irmão José Antônio? Está fazendo em nós, não é verdade? Porque o nosso caráter ele vai sendo trabalhado no confronto diário. O nosso caráter ele é burilado. E aqui eu quero dizer a você que se você não está vivendo esta experiência ainda, não é tarde. Não é tarde. Porque Deus nos chama a ser embaixador do céu, a inaugurar o reino de Deus no coração de pessoas que estão atribuladas. Irmãos, esse momento aqui, encerrando aqui, esse momento você acha que não teve famílias, que passou a noite em claro por conta de espancamento, por conta de uma casa em trevas atribulada? Você não acredita que hoje pela manhã amanheceu, né, filhos decepcionados com situações que aconteceram dentro de casa nessa noite? Você não acredita que esta noite teve pessoas assassinadas dentro da própria casa? Você não acredita que esta noite um pai de família deixou a família e foi embora? Você não acredita que esta noite filhos abandonaram os lares porque para eles era o pior lugar do mundo, existem outros lugares melhores? Sabe por quê? Porque o Evangelho precisa alcançar todas essas pessoas. Mas eu pergunto, quem é que tem esse Evangelho para dar? Quem é que tem esse Evangelho para dar? Nós, nós que estamos aqui, 10.000 aparelhos logados, isso provavelmente cerca de 18 a 20 mil pessoas. Você que está aí no YouTube, nós que estamos aqui no Zoom. Jesus dá a mesma ordem. Ide, pregar o Evangelho. E quando ele fala ide pregar o Evangelho, sabe, eu tô ouvindo aqui dizendo assim, ide curar as feridas, ide salvar vidas. Amigos, muitas vezes, sabe o que parecemos? Parecemos um navio. Sabe aquele navio que é um cruzeiro confortável, gostoso, lazer, tudo recebido na mão. A gente gosta de ser servido, não é assim? E tem milhares de igrejas assim. As pessoas sentam para serem servidas. Mas nós não devemos estar em um cruzeiro. Nós devemos ser bote salva-vidas. Bote salva-vidas. Talvez alguém olhe para aquele barquinho, não chama atenção. Mas pode ter certeza que em momentos de tempestade, é ele que vai salvar o cruzeiro. É ele que vai salvar o cruzeiro. Deus chama a mim e você hoje para ser essa mensagem. Se eu e você não nos entregarmos
ao batismo com o Espírito Santo, o que nós estamos lendo aqui neste livro, aqui, olha, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Nós vamos sempre nos preocupar com o aniversário, em primeiro lugar, do filho, sempre em primeiro lugar se preocupar com o aniversário do primo, sempre se preocupar em primeiro lugar com o casamento do parente, sempre preocupar em primeiro lugar, não estou falando que isso não tem lugar em nossa vida, sempre preocupar com as nossas atividades. E uma mensagem tão poderosa, ela vai ficando de lado, ano após ano. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos chamou para dar uma missão. Na verdade, nos chamou para ser a missão, né? E eu aceito. Você também aceita? Você aceita ser a missão? Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um de nós, Deus nos ajude, né, a ser impactado por essa mensagem e que essa mensagem em nós possa impactar muitas pessoas nesse dia. Pastor Wagner. Pastor Adevaldo, nós estamos em atraso, amigo. A verdade é que nós estamos atrasados. Jesus já poderia ter vindo se nós fizéssemos o dever de casa. Já era para a gente estar usufruindo das bênçãos da eternidade, pastor. Esse livro Evangelismo, ele atinge mesmo, ele vai ao ponto e diz assim, ó, povo de Deus, ouçam, lê lá, você vai ver isso. Vocês estão distraídos enquanto pessoas morrem sem a salvação. Povo de Deus, vocês estão distraídos enquanto pessoas morrem sem a salvação. Prestem atenção, queridos. Prestem atenção. Que bênção, que bênção. Quanto material rico a gente tem, né? Pastor Adevaldo, eu fico olhando na sala aqui, amigo, e eu vou pedir para que você ore pela Deiviane. Deiviane, bom dia, tudo bem, querida? Bom dia, pastor. Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Melhor que mereço. Amém. Imagem boa, voz boa, tá ótimo o seu posicionamento. Vamos ter uma conversa com a Deiviane agora, que será muito útil, pastor, nesses próximos minutos. Se você puder ficar aí, amigo, não saia. E se você tiver que sair, querido, põe um fone. Outro dia, conversando com uma pessoa, disse, pastor, mas eu tenho que sair. Eu falei, irmã, leva um fone. Põe... Rapaz, é mesmo, um fone, né? Então, o fone te ajuda a levar a sala para onde você vai. Pastor, muito obrigado pela recapitulação. Uma bênção. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Amém, sempre de todos os outros pastores. Nós vimos aqui o pastor James. Ele não colocou o PRzinho, mas nós identificamos o pastor James aqui. Seja bem-vindo, viu, pastor James? O pastor Denner também entrou em contato comigo lá do YouTube. Entrou pela primeira vez na reunião hoje. Seja bem-vindo, pastor Denner. Deus te abençoe, a sua esposa também, tá, amado? Devaldo, ora para a gente, então, peça a bênção para que esse momento dessa conversa seja útil para todos nós. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom demais conosco, Pai. Bom demais. Senhor, em primeiro lugar, aqui, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque com certeza poderíamos ter feito muito mais nesta obra, Pai, de ter pregado a Tua palavra, como diz o pastor Wagner aqui, já era para estarmos desfrutando das mansões celestiais. Mas o Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nos chama a atenção. Nos ajude, ó Pai, a ser essa mensagem. Nos ajude a ser esse evangelho. Pai querido, também quero te pedir a Tua bênção aqui sobre a Deiviane. Pastor Wagner, estarão aqui, ó Pai, nesse momento especial, onde o Teu Santo Espírito consegue traduzir a cada um dentro do seu contexto. Fale ao nosso coração, Pai. Abençoe essa querida irmã, ela tem toda a sua história, também tem os seus planos, os seus objetivos,
mas com certeza tem as suas lutas que são travadas. E eu coloco essa irmã em tuas mãos, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, a use também nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que benção. Obrigado, pastor. Eu amo você, pastor Adevaldo. Eu preciso do senhor para ser feliz, amigo. Eu também te amo, pastor. O senhor é a parte visível de Deus, querido. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, meu amado. Eita, glória. Benção pura sem mistura, viu, pastor? Também te amo. De coração, viu? Não ouvi nada disso comigo hoje, hein?